Hoje nós vamos falar sobre o tema que você está vendo aí. Quando os problemas começam e como eles terminam. Amém? Eu tenho certeza de que todo mundo aqui já enfrentou algum problema na vida. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo tem um problema. Eu vi pessoas olhando para o lado aí, o marido olhando para a esposa olhando para o marido. Não era isso. Mas todo mundo passa por problemas na vida. Às vezes as coisas vão bem e de repente um problema surge, né? E nós precisamos saber quando os problemas começam para que a gente evite e como eles terminam, para que se eles acontecerem a gente tenha uma direção de Deus para assumir logo com isso. Então eu quero ler para você um texto hoje em Josué no capítulo 7. É um texto um pouco longo, então eu queria pedir especialmente você que não conhece muito bem a história de Acã, que você preste atenção no texto, tá bom? O texto é um pouco longo, importante que você preste atenção, mas depois a mensagem é simples, você vai entender bem. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ou seja, eles fugiram, né? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Eu vou passar um pouco adiante aqui, vamos ver no versículo 16. Então Josué levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os.
e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Só os versículos 3 agora do capítulo seguinte. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e ao seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Então, esse texto aqui, só para contextualizar um pouco você, Josué e o povo de Deus já eram famosos. Logo, o texto anterior a esse aqui, você vai ver um momento bastante conhecido, inclusive em filmes, em séries, em novelas, quando eles tomaram Jericó. E os muros, as muralhas de Jericó caíram, né? A gente tinha músicas antigamente falando disso, não sei se alguém vai se lembrar. Então, quando eles foram contra Jericó, eles já eram famosos. Raabe, que acolheu os espias em Jericó, ela disse: olha, eu sei que vocês, Deus está com vocês e vocês vão vencer. Então ela fez um pacto com eles, porque sabia que eles eram já famosos na guerra. Sabiam que Deus estava com eles. E depois de tantas vitórias, depois de já serem famosos como guerreiros, eles chegam nessa pequena cidade de Ai, e alguém dá um conselho e diz assim: olha, manda só 2 ou 3 mil, tá bom. E eles mandaram e tomaram uma surra. Os habitantes de Ai venceram Israel na batalha. E desde que eles perderam em Ai, toda vez que alguém tem problemas, põe a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Essa parte é brincadeira, tá, gente? Mas eles apanharam, viraram as costas, fugiram. E isso aconteceu porque Deus tirou a mão, deixou de abençoá-los. E nós vemos então que eles vão descobrir o que está acontecendo. Deus fala com eles. Deus fala com Josué e diz: olha, vocês perderam a bênção porque vocês não estão sendo fiéis. Há coisas escondidas no meio do povo, coisas condenadas que não era, eu tinha mandado que não pegassem e vocês pegaram. E aí descobriram que era Acã. E que sofrimento Acã deve ter tido naquele momento, porque eles lançaram sortes e então descobriram que era uma tribo, dessa tribo descobriram qual era a família, e dessa família foram chegando cada vez mais perto dele. E ele devia estar tremendo, 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 até que chegou. Quando escolheram a tribo dele, ele já falou: bom, o negócio está ficando feio. Quando chega na família, me descobriram. Então nós vemos que por essa desobediência, passou então o povo a perder as batalhas contra uma pequena cidade. Uma batalha fácil se tornou um problema. Um povo acostumado à vitória se vê em problemas. Isso pode ter acontecido na sua vida, talvez não uma, mas muitas vezes, talvez esteja acontecendo hoje. As coisas vão bem, você tem planos, você tem projetos, você começa bem alguma coisa, as coisas estão indo bem na sua família ou na sua vida financeira, enfim, e de repente você enfrenta um problema. E nós precisamos entender quando é que os problemas começam
e como eles terminam. Porque se problemas chegam na nossa vida, isso acontece com todo mundo. Todos nós somos imperfeitos, precisamos saber lidar com isso. Mas precisamos saber como exterminar essas coisas. Precisamos saber como evitar que eles comecem. E se começarem, que eles terminem logo. Certa vez eu estava contando a um amigo alguns problemas que eu estava começando a enfrentar. E ele me deu um conselho rápido e simples. Ele disse assim: mata enquanto é filhote. É uma expressão meio feia, meio dura, né? Mas muito comunicativa. Ou seja, mata enquanto é filhote significa assim, acaba logo com o problema antes que ele cresça, que ele crie ramificações. Antes que ele se complique. Resolva logo. É como quando você tem uma doença, uma enfermidade. Você vai no médico, tem um problema, cura logo, trata logo, resolve antes que se torne algo mais complexo. Então os problemas precisam ser exterminados. E quanto mais rápido você fizer isso na sua vida, mais você vai ser abençoado. Amém? Então vamos ver, em primeiro lugar, quando os problemas começam. Os problemas começam, em primeiro lugar, quando fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Os problemas começam quando fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Todo problema começa na nossa cabeça, no nosso coração. Quando a gente, em vez de seguir o que Deus orientou, a gente vai por um caminho errado. A gente vai por um caminho da nossa própria cabeça, da nossa vontade. E às vezes não é um grande pecado, mas algo que simplesmente você faz sem consultar a Deus. Você ora, busca Deus e se acostuma a fazer as coisas direito e dá certo. Aí você começa a achar que você que é o bom. E não consulta a Deus na hora de fazer algo. O nome de Acã se tornou sinônimo de pessoa amaldiçoada. E de fato ele foi, por sua desobediência. Mas se você observar bem Acã, ele é uma pessoa comum. Ele simplesmente gostava das coisas boas da vida. Quem é que gosta das coisas boas da vida aqui? Veja o que ele diz lá, no versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uma boa capa. Eu não sei como é que eram as capas babilônicas, mas devia ser alguma coisa bacana. Ele cobiçou aquilo. E 200 ciclos de prata, era um bom dinheiro. E uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então, o erro de Acã foi simplesmente cobiçar as coisas boas da vida. As pessoas falam, o nome de Acã, como eu disse, se tornou símbolo de maldição. Muitas vezes eu vi, quando começa a surgir problemas, por exemplo, numa igreja, aí alguém já vai dizer assim, deve ter um Acã aqui no meio. Ou seja, tem um amaldiçoado aqui que está trazendo problema para a gente. E parece que Acã fez uma coisa terrível. O que ele fez foi simplesmente desobedecer o que Deus tinha mandado. Deus disse que eles iriam tomar Jericó. Deus disse que não era para eles tomarem nada daquela cidade. Não era para eles, porque é comum isso, não é? Normal na guerra, quando você conquista o inimigo, você tomar os despojos, você se apropria das riquezas de quem você conquistou. Isso era normal na guerra. Mas Deus disse que não era para fazer isso. Aí ele pensou assim, mas espera aí, isso aqui é ouro é bom, não é? Para que deixar aqui? Se eu deixar aqui, alguém vai pegar, melhor comigo do que com o outro, não é? Essa capa aqui, bonita, é a minha cor, combina comigo. Ele começou a usar os seus próprios raciocínios e imaginar que não era tão ruim isso. Mas Deus tinha dito não. E se Deus disse não, é não. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o erro de Acã foi um erro comum. Simplesmente, em vez de seguir uma orientação de Deus, de orar, de saber o que Deus tinha mandado fazer, cumprir a vontade de Deus, ele começou a pensar por si mesmo, pelos seus próprios desejos. Ele cobiçou algo que Deus disse para não cobiçar. Ele desejou algo que disse para Deus não desejar. Ele pegou algo que Deus disse para não pegar. Isso pode acontecer na tua vida pessoal, na tua vida familiar, nos teus negócios. Quando simplesmente a gente deixa a vontade de Deus de lado e procura fazer a nossa vontade. A gente faz aquilo que a gente desejou fazer, aquilo que a gente quis fazer e não o que Deus mandou fazer. Eu me lembro que
um famoso pastor, escreveu um livro. Ele contava que certa vez ele foi convidado para pregar em outra igreja, para assumir o pastorado de outra igreja. E ele deixou a cidade onde ele estava, a igreja que ele cuidava, e foi pastorear outra igreja. E ele não consultou a Deus para fazer aquilo. Ele achou que era bom, a proposta parecia muito boa. Trabalhar naquela igreja era algo que agradava o coração dele. E ele fez o que agradava o coração dele. E ele disse que foi o pior tempo da vida dele. Ele conta no livro que ele pregava e as coisas não aconteciam, e todo mundo, tudo que ele estava acostumado a ver, a maneira como Deus usava a vida dele, cessou. Até que ele entendeu, pediu perdão à igreja, pediu perdão a todos, voltou para a igreja onde ele estava antes, e as coisas voltaram a acontecer. E as pessoas diziam assim: pastor, mas o que está acontecendo? Ele simplesmente estava fora da vontade de Deus. Ele não estava adulterando, ele não estava roubando ninguém, ele não estava fazendo nada das coisas que nós entendemos como graves. Ele simplesmente estava fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, as coisas não prosperam. Amém? Então os problemas começam quando nós fazemos a nossa vontade. O versículo 11 diz: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, felizmente para nós, hoje Deus não pune as pessoas da maneira drástica como teve que fazer com Acã. Naquele momento era importante que o tratamento fosse muito severo para que o povo não se desviasse. Então foi uma punição severa. Mas infelizmente o pecado dele é muito comum. Simplesmente rejeitar a vontade de Deus, não se importar em saber a vontade de Deus e fazer a nossa, é algo que muita gente está fazendo hoje. E nós precisamos pensar, então, como é que nós estamos dirigindo nossa vida? Você busca Deus para suas decisões? Você se importa em saber o que Deus quer? Você dirige os seus negócios segundo a vontade de Deus? Ou você diz assim: não, eu vou na igreja, eu oro, eu dou meu dízimo, agora os meus negócios são um problema meu, aqui Deus não se mete. Eu já ouvi uma pessoa dizer isso. Olha, nos meus negócios Deus não se mete. A vida dele é simplesmente religiosa, é no domingo. Mas nos negócios, Deus não se mete. Deus não tem autorização para se meter ali. Depois, na hora que dá errado, aí ele vai lá: Senhor, me abençoa, me tira dessa encrenca. Então, pense bem. Você conhece, você ouve a Deus, você busca a Deus para cada decisão. Se você fizer isso, certamente você vai ser abençoado, amém? Mas se você negligenciar a vontade de Deus, muitos sofrimentos vêm. Os problemas começam quando nós negligenciamos a vontade de Deus. Em segundo lugar, os problemas começam quando o distanciamento de Deus leva a decisões erradas. Quando tinham aquela grande vitória em Jericó, então chega agora Ai, uma pequena cidade, um inimigo fraco. Vem lá alguém e dá um conselho errado, cheio de soberba já, se achando os grandes guerreiros, se achando independentes de Deus. Alguém vem e dá um conselho errado e diz assim: olha, 2 ou 3 mil guerreiros são suficientes, não canse o povo com esse negócio não, essa cidadezinha não vale nada. 2 ou 3 mil é o suficiente. E então, fora da vontade de Deus, eles tomaram decisões erradas. Quando nós estamos fora da comunhão, a gente perde a capacidade de discernir as coisas. Quando entrou a desobediência, entrou a vontade humana, a gente começa a não entender mais o que Deus quer. A gente começa a não discernir a voz do Espírito. A gente começa a ser contaminado, ser impulsionado pela nossa própria mentalidade e não discerne qual é a atitude correta diante das coisas. Aí basta um conselho errado e você vai e cria um problema. Os problemas começam quando a gente começa a tomar decisões erradas, longe da vontade de Deus. A gente não sabe o que fazer e muitas vezes as decisões vão ser erradas. Conselhos errados podem surgir. Pessoas erradas próximas de nós podem dar conselhos errados, que nos afastam da vontade de Deus. Tome muito cuidado com quem você ouve.
Na verdade, ninguém você deveria ouvir antes de Deus. Mas se você estiver andando com Deus e uma pessoa sábia te trouxer um conselho, você vai discernir. Agora, quando a gente está longe de Deus, é muito difícil discernir a vontade de Deus. E aí cai num erro muito comum nos nossos dias, que é sair atrás de profeta e receber profetada. Ah, pastor, você está dizendo que profecia é errado? Não, profecia é certo. Você que está errado quando fica correndo atrás. Profecia é um dom de Deus, e Deus tem profetas nos nossos dias, amém? Mas andar fora da vontade de Deus, negligenciar ouvir a Deus, fazer as coisas da sua vontade, e depois sair correndo atrás de profeta para saber o que faz, não vai funcionar. Estamos cansados de ver que não funciona. Não é o que a Bíblia ensina, e na prática a gente tem visto que não funciona. É um perigo. Porque aí você vai pressionar uma pessoa para dizer, olha, me dê uma solução, mas aquela pessoa não é Deus para te dar uma solução. E pressionado, às vezes a pessoa vai orar, vai profetizar alguma coisa para você que não veio de Deus. Às vezes não é nem maldade, até por bondade a gente, eu quero abençoar meu irmão, então vou profetizar uma coisa boa para ele. Mas não é para profetizar coisa boa, é para dizer para ele que ele está errado. Então, nós precisamos entender que fora da vontade de Deus, nós começamos a tomar decisões erradas, decisões que não vão funcionar. Na segunda vez, depois que tudo foi corrigido, eles foram com 30 mil e não com 3 mil. E aí tiveram uma vitória completa. Então, precisamos saber que as vitórias começam a ficar escassas quando nos afastamos da vontade de Deus. Amém? Em terceiro lugar, quando os problemas começam, quando as derrotas trazem desânimo. Repita comigo, derrotas trazem desânimo. Os problemas começam quando a gente começa a lidar com a derrota, quando em vez de vitória veio um problema, quando em vez de progredir a gente regrediu, quando um problema novo surge, e aí a gente começa a ficar desanimado. Gente, isso é uma das coisas mais comuns no mundo, todo mundo lida com isso. Vitória traz alegria, derrota traz desânimo. Quantos ficaram felizes ontem que o Brasil perdeu para a Argentina? Só se tiver algum argentino aqui. Derrota traz desânimo. No final do jogo estava lá os argentinos comemorando e o outro lá ajoelhado chorando. Derrota traz desânimo. Quando você está andando na vontade de Deus e vê Deus te abençoar, é tão gostoso agradecer a Deus, ver a mão de Deus sobre a nossa vida, ver o progresso. Até mesmo quando você passa por problemas, mas você está com Deus e você vai vencer esses problemas, está tudo bem. Mas derrota traz desânimo. Isso é muito comum. Você vê, por exemplo, nos esportes é onde a gente percebe isso mais claramente. Às vezes um time está muito bem, ganha 20 partidas. Se perder uma, às vezes vai perder a segunda ou a terceira. Porque aquela derrota quebra o ânimo das pessoas. E é o que nós vemos aqui. Veja lá o versículo 5 diz assim: e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O coração derreteu, se tornou como água por causa de uma derrota. Aquilo que acontecia antes com os outros se derretiam com medo deles, agora são eles que estão com seu coração derretendo e se tornando como água. Versículo 7, Senhor Deus, aqui já é Josué falando, não é o povo não, é Josué, o grande líder que Deus preparou para aquele momento. Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para que nos entregasses nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Eles vão dizer, Deus, o Senhor trouxe aqui gente para morrer? O Senhor não sabe o que está fazendo? Tomara nos contentáramos de ficarmos da além do Jordão. Ele está dizendo assim, era melhor a gente não ter se metido nesse negócio. A gente entrou nessa história de conquista e agora quebramos a cara. Era melhor a gente ter ficado quietinho no nosso canto. Desânimo, pessimismo, crítica. Versículo 8, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos, ou seja, fugiram, né?
Estavam enfrentando, quando viram que o negócio ficou feio, tiveram que fugir, viraram as costas. 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra. Olha só, dramático, né? Todos os moradores da terra vão saber que você perdeu uma batalha? Gente, naquela época não tinha internet, ele nem sabia onde é que tinha, até onde tinha habitantes na terra, para dizer uma coisa dessa. Todos os habitantes da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Quer dizer, nós vamos ser exterminados por completo. Vão tirar o nosso nome, não vai sobrar nenhum de nós. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Ele estava prostrado, ele estava desanimado, ele estava sem forças, ele estava pessimista, crítico. São esses os grandes campeões de Deus? É esse o povo de Deus que botava medo em todo mundo? Uma derrota, uma pequena derrota. Quantos milhares morreram nessa batalha, vocês lembram? Quem acompanhou o texto? 36 ele falou. Não foram milhares, gente, não foi uma derrota tão grande. Eles tiveram que fugir, se deram mal, não venceram, mas foi uma pequena derrota. Ficaram desanimados. Josué, no versículo 7, diz assim, ele estava arrependido de ter entrado nessa história de conquista. Ele falou assim, era melhor a gente ter ficado lá. No versículo 9, ele ficou com pena de Deus. Olha só o que o desânimo faz. Olha só como as suas emoções podem ser abaladas por uma derrota ou até por uma sequência de derrotas. Se uma derrota já faz tudo isso, imagine uma sequência de derrotas. Imagine passar por um longo período tendo problemas, um longo período sem conseguir vitória numa área. Pense como isso pode abater as nossas emoções, ter um impacto terrível sobre as nossas emoções. Ele ficou com pena de Deus. No versículo 9 ele disse assim: Senhor, que será? Que farás ao teu grande nome? Ele está dizendo, Deus, se nós somos o teu povo, se nós apanharmos, o Senhor vai ficar envergonhado. O Senhor não está com pena do Senhor mesmo? Olha o que as emoções podem fazer com a nossa mente. Como os pensamentos nossos podem ser perturbados pelas emoções quando uma derrota traz desânimo. Gente, não tem coisa mais gostosa do que vitória. Não tem coisa mais gostosa do que ser abençoado, do que ver a prosperidade. Por isso nós precisamos ter muita segurança, muita firmeza na nossa fé quando enfrentamos problemas. Nem sempre os problemas são sinal de que Deus não está te abençoando. Se você está passando por lutas, está passando por problemas, por dificuldades, mas você está sendo fiel e Deus está com você, fique firme. Todo mundo passa por lutas, mas você vai vencer. Na hora certa a tua vitória vai chegar. Está sofrendo, louve. Amém? Está chorando, louve. Mas se for por causa de um erro, de um pecado, se for por ter se afastado da vontade de Deus, e aí vem a derrota, isso tende a nos deixar bastante desanimados. Os problemas começam também quando as dificuldades do momento nos fazem esquecer as vitórias do passado. Veja o que aconteceu. Quando ele diz, Senhor, no versículo 8, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. E no versículo 10, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Deus estava dizendo para ele assim, Josué, por causa dessa derrota você está esquecendo das vitórias anteriores? A vitória sobre Jericó foi uma vitória tremenda, maravilhosa, foi algo impressionante, foi um milagre de Deus. Eles viram o milagre de Deus derrubando as muralhas da cidade. Então eles já tinham experiência com Deus. Eles já tinham vitórias no seu currículo, na sua história. Mas a derrota que surgiu fez com que eles esquecessem as vitórias. A gente não age assim? Isso não é um símbolo do que acontece na vida de muita gente? Você
tem uma vitória, você tem uma bênção, você tem outra bênção, você tem outra bênção, daqui a pouco faz um negócio que perde um pouco de dinheiro, pessimismo, decepção, birra, fica magoado com Deus. Quanta gente eu já vi dizendo que estava magoado com Deus, pessoas que não vêm na igreja porque estão chateados, porque não conquistaram uma vitória. Mas e quantas eles tiveram antes? Esqueceram. A pessoa esquece de 10 vitórias por causa de uma derrota. O Brasil, para aproveitar a ilustração recente, não é? Venceu muito mais a Argentina do que os argentinos nessa competição. A gente tem um saldo positivo, mas o que conta mais? A derrota de ontem. Não importa quantos campeonatos a gente já ganhou, mundiais, importa que ontem a gente perdeu. Uma derrota às vezes causa um estrago, porque faz com que a gente esqueça quantas vitórias a gente já teve. Não faça isso na sua vida. Não permita que uma derrota faça você esquecer tudo que Deus já fez na sua vida. Pessoas que já experimentaram milagres tremendos ficam às vezes chateados com Deus por causa de uma derrota. Aí os problemas começam, porque nós esquecemos das coisas boas que deveriam nos dar esperança, alegria, deveriam nos renovar, deveriam nos dar direção. Esquecemos de olhar para aquelas vitórias e ficamos prostrados como estava Josué. Deus disse para ele: por que você está prostrado assim sobre o rosto? Você não tem motivo para isso. Perdeu, conserta e segue adiante. Amém? Amém. Pode aplaudir isso. E agora vamos para a parte boa, porque chega de problema, amém? Qual é o título da mensagem? Quando os problemas começam e como eles terminam. Como é que os problemas terminam? Como é que a gente mata enquanto é filhote? Em primeiro lugar, quando há arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Você errou? Tudo bem, as pessoas erram. Você saiu da vontade de Deus? Não é uma coisa boa, mas acontece. Você pecou? Não é uma coisa boa, mas acontece. Nenhum de nós aqui é perfeito, nenhum de nós aqui tem um caminho totalmente isento de falhas ou de erros. Qual é o caminho para consertar as coisas? É isso que nós precisamos saber. Se fosse possível ensinar todos vocês a nunca errarem, eu ensinaria. Mas como isso é impossível, e nós erramos, nós temos que lidar com problemas, nós precisamos saber o que fazer se os problemas acontecerem. É melhor não errar, é melhor não pecar, mas se errar, se pecar, precisa saber qual é o caminho para o conserto. E o caminho para o conserto, o primeiro deles, é confissão e arrependimento. O versículo 13 diz assim: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Enquanto não mudarem, enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver mudança, Deus não vai abençoar. Mas cessando o problema, cessa a disciplina e volta a bênção de Deus. Amém? Versículo 19 diz assim: então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores e declara-me, ou seja, confessa agora o que fizeste, não me ocultes. No versículo 20, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então, embora as consequências sobre Acã tenham sido graves, o povo teve uma nova oportunidade. O povo pôde se arrepender. O povo pôde começar de novo, pôde ir novamente para a batalha e pôde experimentar novamente a vitória. Deus não os condenou todos à derrota por causa daquilo. Deus não desistiu do plano dele, e Deus não desiste do plano que tem para a sua vida quando você erra. Deus conhece a nossa estrutura, Deus nos conhece antes mesmo de cometermos erros. E Deus não desiste de você quando você erra. Sabe, a gente tem atendido muitas pessoas que nos veem pela internet. E um dos questionamentos mais comuns
algo que tem assolado milhares de vidas. As pessoas dizem assim: pastor, Deus vai me perdoar? Pastor, eu fui criado na igreja e eu me desviei, se eu voltar, Deus vai me aceitar? Se eu voltar, mas será que eu não apostatei? Será que tem jeito para mim? Será que depois dos erros que eu cometi, eu posso começar de novo? Essa semana uma pessoa me perguntou: mas se eu voltar, eu ainda posso ser cheio do Espírito, ter dons, Deus vai me usar? E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a história do filho pródigo. Como é que o pai recebe o filho que se arrepende? Diz para ele ser um escravo? Diz para ele ser um servo? Diz para ele que agora ele é filho, mas as coisas não vão ser mais como antigamente? Não. Coloca um anel, faz uma festa, promove, traz cura. É isso que Deus faz. Então, quando há arrependimento, quando há confissão, Deus vai poder então trazer novidades de vida para nós, amém? Salmo 32, 3 diz assim: enquanto calei, de novo a palavra enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a Bíblia é muito clara em dizer assim: enquanto, até que, mas aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Então a vitória vem, os problemas começam a sumir, são exterminados quando existe confissão, quando existe arrependimento. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Vou perguntar uma coisa para você: se você for purificado, você é puro ou impuro? Quem é purificado é puro ou impuro? Se você foi purificado, você é puro. Só que nós ficamos cantando junto com o diabo a mesma música, fazendo dueto com ele. Ele soprando na nossa cabeça que a gente não presta, soprando na nossa cabeça que a gente não vale nada, que você envergonha a Deus, que você não merece e que não é assim, pensa que é fácil, que é só confessar e que está tudo bem. E o diabo fica falando essas coisas e a gente fica fazendo dueto com ele. Se você foi purificado por Deus através do arrependimento, você está purificado de verdade. Sobrou alguma condenação? Não. Sobrou alguma disciplina de Deus? Não. O arrependimento cessa todo o passado, anula, quebra. O diabo não tem poder, não tem autoridade sobre isso mais. Sabe, é lógico que do ponto de vista prático, um erro pode trazer consequências, como trouxe aqui para o povo. E aí existe um processo para restauração. Tudo bem, você tem que entender o processo. Ele pode ser mais longo do que você gostaria, ele exige atitudes, tudo bem. Mas diante de Deus você precisa saber que zerou. Zerou. Se purificou, está puro diante de Deus. Amém? E você pode seguir adiante e buscar a sua vitória. Então, os problemas são exterminados, eles começam a sumir quando há arrependimento e confissão. Os problemas são exterminados, eles terminam quando o pecado é tratado. Veja o versículo 13, diz assim: dispõe-te, santifica o povo, santifica-os para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então, não é somente o arrependimento no coração, o pecado precisa ser tratado. Aquilo que se estava fazendo de errado precisa cessar. Se você seguir um caminho, quando você se arrepende, você precisa mudar, voltar e pegar o caminho certo.
Não adianta dizer assim, Deus, eu me arrependo, e continuar no caminho errado. Não vai chegar no lugar certo. É como quando você está andando lá e o Waze, o Maps lá está te dando um caminho. Se você continuar no caminho errado, não vai dar. Ele fica recalculando a rota, mas se você nunca seguir as orientações dele, não vai dar. Eu me lembro de uma vez que eu estava viajando com minha esposa e eu sabia o caminho que eu tinha que pegar, mas o Maps começou a me dar uma opção que eu não concordava. E ele dizia, faça isso, eu não fazia, faça isso, eu não fazia. Ele recalculava 1, 2, 3 vezes. Eu juro para vocês que na minha cabeça eu entendi ele dizendo assim, vire à direita agora. É lógico que o programa não deve ter esse tipo de coisa, mas de tanto eu não virar, parece que ele perdeu a paciência comigo, gente. Até hoje eu não entendo por que eu ouvi desse jeito, mas eu ouvi como se ele estivesse falando mais sério comigo. Vire à direita agora. Porque eu insistia em não fazer o caminho que ele estava mandando. Se Deus está te dando uma oportunidade de restauração, você precisa entender que o arrependimento não é só dizer, Senhor, eu pequei. Isso é confissão. A confissão é falar a mesma coisa. Homologar. Homologeo é a palavra em grego. Significa falar a mesma coisa. Deus está dizendo que está errado, você diz, Senhor, é verdade, estou errado. Foi exatamente o que Acã fez. Ele disse, Senhor, eu estou errado. Foi assim e assim que eu fiz mesmo. Isso é a confissão. Mas tratar o pecado significa mudar atitudes. Significa fazer algo diferente. Se as coisas condenadas estavam lá, elas tinham que ser jogadas fora. Acã não podia confessar e continuar com a boa capa babilônica que ele encontrou. Ele não podia continuar com a prata que ele encontrou, não podia continuar com o ouro. Não podia continuar não somente com ele, mas não podia continuar no arraial do povo, no acampamento do povo. Tinha que ser jogado fora, porque Deus tinha dito isso, não é para pegar. Então é preciso fazer conserto, é preciso acertar as coisas quando nós erramos. É preciso que nós tenhamos atitudes de arrependimento. O pecado precisa ser tratado, para que Deus possa liberar então a sua bênção. Arrependimento não é simplesmente sentir culpa, arrependimento não é sentir vergonha, arrependimento não é sentir remorso, é saber que precisamos mudar atitudes. É confessar, ou seja, dizer a mesma coisa, é deixar o pecado, como o texto que nós lemos de Provérbios, não é? Aquele que confessa e deixa, e então edificar a sua vida, para que o mesmo erro não volte a acontecer. Existe um processo inteiro de tratamento, em que você reconhece o erro, trata do erro, se livra das coisas que foram feitas e edifica a sua vida para que o erro não volte a acontecer. Se esse processo não for feito por completo, o mesmo erro pode voltar, o mesmo pecado pode voltar. É como a história que todo mundo conhece do antibiótico que o médico receita para você por 7 dias e você toma, no 3º dia você não tem mais sintomas. Aí você diz, vou parar. Não, você tem que ir até o fim, até que o problema esteja totalmente exterminado, tratado. Aí você pode então saber que o processo foi completo. Se você para enquanto o processo não foi completo, enquanto não foi terminado, se você não trata as coisas como deve tratar, você não vai alcançar a vitória que você queria. Salmo 32, versículos 8 e 9 diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho, não sejas como o cavalo e a mula. Olha, é a Bíblia que está dizendo, eu não estou te chamando de nada, tá? Eu estou lendo o que está escrito aqui. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece, ou seja, não seja teimoso. Não continue a fazer o que está errado, deixe Deus tratar as coisas na sua vida. E o Salmo 37, versículos 23 e 24, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Glória a Deus. E por fim, os problemas terminam quando Deus nos mostra o caminho da vitória.
Deus não fica feliz em somente perdoar, em somente dizer, vai em frente. Ele mostra como, Ele mostra o caminho da restauração. Se você em algum momento da sua vida pecou, se desviou, se afastou, fez o que não devia, não interessa. Quando você se arrepende, quando você passa pelo tratamento, como a gente falou, pelo processo, Deus vai te dar o caminho para a vitória. Deus vai te mostrar o caminho para a restauração. Deus falou com eles o que tinha que fazer, e eles fizeram. E então, lá no versículo 1 do capítulo seguinte, capítulo 8, diz: disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. Eu vou voltar a abençoar com vocês. Eu vou na batalha com vocês de novo. Vocês não vão sozinhos. Josué, não tenha medo. Não fique traumatizado pelo erro do passado. Não fique preso à experiência do passado. Eu estou mostrando para você o caminho e eu vou abençoar o seu caminho agora. Amém? Então ele diz: farás ao rei, a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. Então, reconhecido e tratado o pecado, eles puderam voltar à velha forma. Eles puderam voltar a ser os campeões de Deus. Eles puderam voltar a ser o exército invencível, o exército que não mais vira as costas diante da batalha. Deus mostrou para eles o que fazer e disse: não vai com 3.000 não, vai com a turma toda, e vocês vão vencer novamente. Receberam novamente a direção de Deus e a bênção de Deus para a vitória. Então, preste atenção às palavras que você tem ouvido. Deus está sempre nos dando oportunidades de restauração. É melhor que você não caia, é melhor que você não erre, é melhor que você não peque, é melhor que você não saia da vontade de Deus. Por isso você precisa entender quando os problemas começam. E você evita que eles comecem. Ou se eles começarem, vamos tratar rápido. E aí, como é que os problemas terminam? Arrependimento, atitude de restauração, buscar a Deus para que o pecado seja tratado, e então receber de Deus a vitória, a bênção, a direção para um novo tempo, amém? Você pode crer que sempre que você precisar de um novo tempo na tua vida, Deus está pronto a abençoar. Isso que aconteceu aqui não é um caso isolado. Isso aqui mostra os princípios que Deus usa para tratar comigo e com você. Significa que Deus continua hoje querendo nos trazer de volta para a sua presença, e que sempre que há arrependimento, confissão diante dos nossos erros, diante das nossas quedas, nós podemos esquecer do passado e olhar para frente e dizer: Deus, agora me mostra qual é o caminho para a vitória. E Deus vai novamente tratar com você, vai estar com você nas suas batalhas, amém? Eu queria orar pela sua vida nesse momento. Queria que você baixasse sua cabeça um instante e que você refletisse sobre o que você ouviu. Eu quero fazer alguns desafios, alguns apelos a você, de decisão diante daquilo que você ouviu. O primeiro passo que qualquer um de nós precisa dar é entrar numa aliança com Deus. No caso do texto que nós lemos, eles já estavam em aliança e se desviaram. Mas talvez você nunca tenha feito ainda uma aliança com Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz no nosso lugar. E a única maneira de nós termos um relacionamento vivo com Deus é entregando nossa vida a Jesus. É crendo que Ele morreu por mim, que é através do sangue de Jesus que eu sou perdoado e purificado, e não pelas minhas obras, pela minha tentativa de ser bom. Todos nós precisamos crer. Precisamos um dia entregar o coração a Jesus. Convidar Jesus para entrar na nossa vida. Ainda que você tenha durante muito tempo crido em Deus, mas você ainda não fez uma aliança com Ele, você não convidou Jesus para entrar na sua vida, hoje é o dia de você fazer essa entrega. Então eu quero fazer esse desafio para você que está aqui, para as pessoas que estão me vendo pela internet. Abra o seu coração para Jesus.
Sem esse primeiro passo, você não vai ter Deus lutando as suas lutas. Você precisa de Jesus. E se você reconhece que precisa de Jesus e quer convidá-lo para entrar na sua vida hoje, eu quero orar pela sua vida, quero que você levante a sua mão para que eu ore por você. Se você hoje quer entregar o seu coração, a sua vida a Jesus. Alguém aqui quer fazer isso hoje? Levante a sua mão para que eu ore pela sua vida. Se você quer entregar o seu coração a Jesus, se você quer entregar a sua vida a Jesus. Há alguém? Há uma pessoa ali? Glória a Deus, Deus te abençoe. Que Jesus entre agora no teu coração. Há alguém mais? Alguém hoje quer fazer essa oração comigo? Quer dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida. Quer convidar Jesus para entrar na sua vida? Se você quer fazer isso, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Glória a Deus pela sua vida. Você que está fazendo essa decisão, ore comigo agora e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o meu Senhor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz, no meu lugar. Hoje, eu te peço que o Senhor entre na minha vida, entre no meu coração, perdoe todos os meus pecados, e de hoje em diante, eu começo uma nova vida contigo. Me dá a tua graça, o teu perdão, e me recebe como teu filho, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está me vendo pela internet, tem um QR Code. Coloque o seu celular aí e preencha o formulário para que a gente possa entrar em contato com você, para que a gente possa orar pela sua vida e abençoar a tua vida também. Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada vida aqui, ó Deus. Todos nós temos que lidar com problemas. Dá-nos sabedoria para evitá-los, para passar longe deles. Mas se eles chegarem até a nossa vida, Deus, que nós possamos rapidamente buscar ao Senhor, rapidamente nos arrepender, rapidamente tratar o problema, para que o Senhor possa de novo nos levantar, nos dar direções, nos dar estratégias para a vitória, Pai. Fortalece-nos nesse dia, fortalece-nos na Tua palavra, abençoa-nos, ó Deus, e fala pelo Teu Espírito, para que saibamos como lidar com cada uma das situações da nossa vida, no nome de Jesus.